Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, numa edição especial, logo a seguir ao Natal e também logo a seguir à saída de João Pereira do Sporting, que entretanto já apresentou Rui Borges. Nós estamos a gravar no dia 26 de dezembro, muito pouco depois da apresentação de Rui Borges. Rui Borges, que será o terceiro treinador dos Leões nesta temporada, após o terremoto que foi a saída de Ruben Amorim para a Premier League. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo está o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. Olá, Rui. E olá a todos. Espero que tenham tido um Feliz Natal. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, cumprimentos Tomás e um abraço a todos e que tenham tido um excelente Natal, e ainda nos vamos encontrar antes da passagem de ano, por isso não vou antecipar votos para 2025. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Espero que tenham tido um belo Natal, vocês e todos que nos estão a ouvir. Não terá sido tão calmo para os sportinguistas, com a possibilidade da chegada de uma notícia que já se esperava, face ao que se falava nos últimos dias, a saída de João Pereira depois de um mês e meio desastrados, vou colocar assim. 8 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas. Estas 4 derrotas foram consecutivas e um empate que ditaram a perda de confiança da direção do Sporting no treinador em quem tanto apostaram. Segue-se Rui Borges, treinador de Vitória, de quem temos falado aqui recorrentemente, ainda na semana passada, por exemplo. Um treinador que trouxe identidade aos vimaranenses, capacidade de adaptação, um trabalho que se tem destacado muito, principalmente até no palco europeu da Liga Conferência. Rui, vou começar por ti. E bem, por onde começar, não é? Verdade. Isto por entre um sonho e uma filhós, o Sporting rasga com a ideia inicial de continuidade. Perdeu aqui talvez um mês e meio pelo caminho. E muito geralmente vou-te perguntar, e agora, acertou? Eu acredito que foi a escolha de Frederico Varandas, e acredito que do Hugo Viana, por aquilo que percebi até da própria conferência de imprensa e da presença do Hugo Viana na primeira fila, e curiosamente estava lá também o Luís Neto, que se tinha falado que poderia sair do Sporting após a saída de João Pereira, e continuará, não sei se como elemento da equipa técnica ou não. Percebo a aposta em Rui Borges, é claramente o treinador que mais tem destacado nesta temporada. Do meu ponto de vista, hoje o Vitória é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal, tem um processo de jogo muito consolidado. Do ponto de vista estrutural também a equipa está bem montada, e se quisermos prolongar também a forma como se desdobra, quer ofensivamente, quer defensivamente, é bastante interessante, ou seja, parte normalmente de um 4-3-3 com algumas variações para um 4-2-3-1, e do ponto de vista defensivo coloca-se num 4-4-2, e até sobre isso, em relação ao 4-4-2 do ponto de vista defensivo, se nós olharmos bem, a fase final do Ruben Amorim no Sporting teve algumas similitudes na forma como a equipa pressionava e defendia em 4-4-2, porque o Kenda ou o Katame, quando jogavam à direita como alas, muitas vezes não baixavam para a última linha, e era o central que abria na lateral. Agora, se me perguntas se fosse diretor desportivo do Sporting, se a minha escolha era Rui Borges, não era Rui Borges seguramente. Acho que há treinadores portugueses livres no mercado que seriam mais interessantes para o Sporting, e acho que até no mercado internacional o Sporting poderia fazer um investimento que não seria, se calhar, tão forte como os 4 milhões e 100 mil euros que investiu na aquisição do Rui Borges, e muito provavelmente teria sido esse o caminho que eu escolhia, mas felizmente para os sportinguistas, e também porque não tenho nenhuma ambição nesse sentido, não sou diretor desportivo do clube. Percebo perfeitamente a escolha, acho que vai ser um desafio hercúleo para o Rui Borges, independentemente da sua competência, isso não está minimamente em causa para mim. Acho que é um treinador extremamente competente, conhece elementos da sua equipa técnica e creio que também podem aportar qualidade à equipa do Sporting. Agora, saltar do Moreirense para o Vitória foi um salto interessante e ele correspondeu bem.
no Vitória para o Sporting ainda é um salto maior, independentemente de todas as equipas, para além dos 3 grandes. O Vitória é aquela que tem claramente mais pressão por parte dos adeptos e ele reagiu bem a essa situação de pressão. Agora, também é importante percebermos uma coisa: a época do Vitória está a ser muito interessante, principalmente a nível internacional. 10 vitórias e 2 empates, independentemente de serem adversários como o Floriana, o Zurique, o Zrinjski Mostar, o Celi, o Djurgården, o Mlada Boleslav, o Astana, o St. Gallen e a Fiorentina, com quem empatou, juntamente com o Astana. São os 2 empates e os outros são todos 10 vitórias. É óbvio que é um cartão de visita interessante para um treinador, mas nós também não podemos deixar de olhar para o campeonato nacional e, com o excesso de competição que o Vitória tem tido desde a fase final de julho, se quisermos, a verdade é que o campeonato do Vitória não está a ser resplandecente, bem pelo contrário. Ou seja, se olharmos para os últimos 10 jogos do campeonato, o Vitória só venceu 2, independentemente da qualidade de jogo que apresenta. E esse aspecto também me parece um aspecto importante e a ter em conta. Agora, é um treinador que subiu a carreira a pulso. Eu gosto desse tipo de treinador. Passou pelo Mirandela, foi aí que começou a sua carreira, com bons trabalhos no Campeonato de Portugal, e chamou logo a atenção, tanto que foi para o Académico de Viseu e conseguiu salvar a equipa da descida na primeira temporada e até ficar em 11º logo na primeira temporada. Depois fez um exercício tranquilo no 8º lugar, o que lhe permitiu saltar para a Académica. Na Académica faz, do meu ponto de vista, o melhor trabalho na segunda liga, consegue um 4º lugar e até a Académica quase que sonhou com a possibilidade de ir a um play-off ou até da subida. A época a seguir começa na Académica e é tal época trágica, é o pior momento da carreira do Rui Borges, em que em 7 jogos não somou nenhuma vitória e acabou por ser despedido logo em setembro. Seguiu para o Nacional e repara que mesmo quando houve estas situações de chicotada, e foram 2, ele acabou por encontrar clube imediatamente, foi para o Nacional, conseguiu estabilizar a equipa e, curiosamente, no Nacional, e muita gente tem falado sobre essa questão da estrutura, ele no Nacional várias vezes utilizou 3-4-2-1 como estrutura, com uma curiosidade, é que colocava o Danilovic, que é um médio centro, como central pelo meio, depois com os 2 centrais mais abertos e os alas muito adiantados, e muitas vezes era o Witty na esquerda a fazer esse papel de ala, e no Nacional acabou em 6º lugar. Depois vai para o Vilafranquense, que tinha aquele projeto de SAD, que é hoje em dia o AVS, e acaba por ser despedido em fevereiro, mas as coisas nem estavam a correr pessimamente. Foi uma aposta provavelmente da direção que quereria subir divisão ou atingir o play-off e percebeu que não chegava, e depois faz daquele que é, do meu ponto de vista, o seu segundo melhor trabalho na segunda liga, que é no Mafra, em que consegue uma média pontual de 1.80, que é a segunda melhor da sua carreira, e vence 7 jogos em 15. Portanto, aí depois também mostra a argúcia do Moreirense na prospecção deste tipo de treinador, ou seja, ir buscar muitas vezes treinadores à segunda liga e treinadores menos conhecidos e com salários mais baixos, mas um dos grandes vencedores, e perdoa-me fazer aqui um ligeiro desvio deste ponto, é o presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, porque não só foi buscar o treinador ao Mafra, conseguiu a transferência de Rui Borges para o Vitória Sport Clube, e nos 4 milhões e 100 mil que o Vitória encaixa, 2 milhões e 50 vão ter de ser transferidos para o Moreirense. Portanto, é um jackpot que mostra também a sagacidade do presidente do Moreirense. Agora, o desafio Sporting é um desafio completamente diferente do Moreirense e do próprio Vitória. A entrada é uma entrada duríssima, porque é jogar com o Benfica daqui a 3 dias, jogar com o Vitória depois logo a seguir, e no meio da semana defrontar o Futebol Clube do Porto numa meia-final da Taça da Liga. Depois pode surgir aquela pergunta incontornável de Ruben Amorim: e se corre bem? A verdade é que pode correr bem, mas do meu ponto de vista neste momento, e apenas com 3 dias para trabalhar o jogo com o Benfica, e reparem que em termos de treino, unidades de treino a sério, só são 2, que é hoje em que ele vai conhecer o plantel, porque ele não conhece os jogadores pessoalmente, vai conhecê-los agora, e é sexta-feira, porque sábado já não dá para fazer um treino muito intenso. Agora, acredito, até porque me pareceu pela conferência de imprensa, que o Rui Borges mais tarde ou mais cedo vai querer implementar a tal estrutura em 4-3-3 e 4-4-2 depois em momento defensivo. Eu fiquei com a ideia que o Rui Borges pode ainda estar a pensar em utilizar no jogo diante do Benfica a estrutura com 3 defesas centrais, porque ele fala do conforto dos jogadores, portanto, exatamente, também será uma decisão conjunta.
É isso mesmo, será uma decisão conjunta entre o Rui Borges e os jogadores, completamente de acordo com o Tomás, e era esse o ponto que eu ia tocar, que era 3 vezes ou 4 ele falou que quer os jogadores confortáveis, mas quer impor a sua ideia de jogo. A ideia de jogo, obviamente, e às vezes há pessoas que fazem confusão, e até colegas meus e do Tomás, o modelo de jogo é uma coisa, a estrutura é outra, e a estrutura é partir do fixo, e partimos do fixo para o mutável, e o mutável hoje cada vez mais é a multiestrutura. E se nós olharmos até para a forma como o Vitória ataca, em algumas situações em 3-2-5, noutras em 4-1-5, a verdade é que coloca 5 jogadores na linha da frente, ou seja, a encarar a última linha, e o Sporting fez muitas vezes isso, ainda que acrescentasse em alguns momentos um 6º jogador. Agora, são jogadores completamente diferentes. O que eu quero dizer com isto? Os interiores ofensivos do Vitória, normalmente quando joga na estrutura em 4-3-3, são os médios interiores. No Sporting não, são os avançados interiores, o que é completamente diferente. E os 3 jogadores da frente eram um avançado, tal como o Sporting tem, ainda que o avançado do Vitória muitas vezes fosse um jogador para jogar de costas para a baliza e servir os seus colegas. O Gyökeres é muito mais um jogador de ataque à profundidade. Os 2 extremos eram claramente extremos, enquanto no Sporting, quer com o Ruben Amorim, quer com o João Pereira, ainda que nesse caso até um bocadinho mais adiantados do que acontecia com o Ruben Amorim, eram os alas extremos. Isto tudo também cria uma situação de dúvida em relação à defesa A4 do Sporting, principalmente num espaço tão curto. Quem é que vai ser o lateral direito? Ricardo Gaio é o único lateral direito de raiz, atendendo a que Fresneda, salvo alguma surpresa, Fresneda iria, e provavelmente irá, nos primeiros dias de janeiro para o Valência. Sobram, do meu ponto de vista, a possibilidade de colocar o Quaresma, o Santos Juste ou até mesmo o Dibase como lateral defesa direito. Mas isto pode dar desconforto aos jogadores. Daí a palavra conforto ter sido uma das palavras mais importantes que o Rui Borges utilizou numa conferência de imprensa, que deixa-me dizer que, não tendo a riqueza que o Ruben Amorim tem, e isso para mim é praticamente impossível no futebol português, superou largamente, mesmo tendo sido um discurso muito curto, sem grandes prolongamentos e sem grandes adornos em termos de mas calhar linguagem. É isso que o Sporting também precisa. Verdade. Nesta altura. Não, mas exatamente, Lídia, é esse o ponto. Eu creio que ele teve a conferência de imprensa perfeita para o momento que o Sporting atravessa. Acho que foi extraordinariamente confiante, mas acho que isso também faz parte daquilo que ele tinha que mostrar neste primeiro dia. É um treinador com presença, isso ia faltando também ao Sporting. É isso. Pode não ter a capacidade de linguagem, o domínio da língua portuguesa que o Ruben Amorim tem. Obviamente cada um tem o seu perfil, ele fez questão de dizer isto. Agora há um ponto, e para não cortar mais tempo ao Tomás, que eu creio que é importante referir. Frederico Varandas na quinta-feira teve uma aparição pública nos prémios de Trompe absolutamente inenarrável. Ou seja, se ele pretendia defender João Pereira naquele momento, ele ainda tornou o João Pereira mais frágil, por isso ele utilizou a expressão: o João Pereira não conseguiu ser João Pereira. Provavelmente também o Frederico Varandas tem grande responsabilidade no facto do João Pereira não ter sido João Pereira, que é um João Pereira que nós não sabemos se existe ou virá a existir algum dia, mas era um João Pereira em quem Frederico Varandas apostava as fichas todas, mas ali já tinha dúvidas e já falava até naquela questão que me pareceu que fragilizou muito o treinador, que era o facto de João Pereira não querer ser treinador no imediato do Sporting, querer esperar por junho de 25 para tomar as rédeas do Sporting. Isso não fragilizou nada, e fragilizou muito, ou seja, não ajudou nada. E depois houve outro aspecto, em termos dessa conferência de imprensa do Frederico Varandas, que foi absolutamente desastroso, que foi o presidente assumir que o Sporting tem 5 jogadores que são titulares indiscutíveis, e sobretudo, quando ias a Barcelos e sem nenhum desses 5 jogadores, creio que não ajudou absolutamente nada e não contribuiu nada para uma boa exibição ou uma reação do Sporting em Barcelos. É certo que houve um momento ou outro, principalmente na fase inicial do jogo, em que o Sporting procurou ser afirmativo. Creio que o Sporting merecia vencer o jogo, até porque fica claramente uma grande penalidade por marcar, mas a qualidade exibicional, se formos a ver ao longo dos 90 minutos, foi absolutamente soporífera. E o meu segundo ponto em relação a Frederico Varandas é que eu acho que ele hoje tinha a obrigação
de responder publicamente a perguntas de jornalistas, evitou, e do meu ponto de vista também, a conferência de imprensa foi muito mais da parte dele dedicada ao João Pereira, a questões relacionadas com o João Pereira, tocou no ponto da arbitragem, que é um ponto fulcral, que os adeptos gostam de ouvir, infelizmente, mas com razão em alguns aspectos, não vou negar, e sobretudo, obviamente, também mostrar que o João Pereira é uma pessoa com muito carácter, porque abdicou de toda a indenização a que tinha direito, e só depois de uma extensa comunicação sobre o João Pereira, houve ali um resumo muito rápido da apresentação do Rui Borges. Creio que podia ter ido um bocadinho mais longe. Tocou num ponto que me pareceu interessante, porque falou que ele estava no radar do Sporting há mais de um ano, ou seja, desde o trabalho do Moreirense, durante o trabalho do Moreirense, passou a ser um treinador interessante para a equipa do Sporting, mas a verdade é que no momento da grande decisão, que era a sucessão do Ruben Amorim, acabou a escolha por recair sobre João Pereira, e nunca nos podemos esquecer aquilo que Frederico Varandas disse João Pereira na sua apresentação e aquilo que foi todo o percurso pré-apresentação de João Pereira como treinador do Sporting, ou seja, nós já sabíamos que o Ruben Amorim, o prazo para continuar como treinador do Sporting iria esgotar-se no final da temporada, e era João Pereira e não Rui Borges a escolha de Frederico Varandas para o futuro do Sporting. Tomás, o Rui já falou um bocadinho disto, mas acreditas que Rui Borges vai tentar aqui uma ruptura ou vai adaptar-se, neste caso, à sua equipa? Ele que é tão bom a adaptar-se aos adversários, tem mostrado isso. Sim, o que entendo da evolução de Rui Borges enquanto treinador é que inicialmente, e também pelo nível em que treinava, não é a mesma coisa treinar no primeiro patamar ou treinar equipas que têm outros objetivos, de luta pela manutenção, nem sequer na Primeira Liga, ou seja, em contexto de divisões inferiores. Portanto, aí, forçosamente, Rui Borges tinha de olhar para o que tinha e jogar com isso. Numas vezes foi extremamente competente e feliz, noutras vezes teve mais dificuldades, mas era um treinador adaptável, que procurava, no fundo, tirar o melhor dos jogadores que tinha e que muitas vezes não tinham a qualidade necessária. Depois, com o passo para a Primeira Liga, parece-me que Rui Borges foi encontrando a própria ideia de jogo, o sistema mais confortável, o caminho que idealiza para ser bem sucedido. E é claramente perceptível, isso quer no Moreirense, quer no Vitória de Guimarães. Totalmente de acordo. O que Rui Borges prefere... E até por tu acompanhares mais o Mafra do que eu creio que esse salto começa a ser dado no Mafra. Também, sim. Também podemos olhar para o Mafra, que é ali a transição de segunda para a Primeira Liga. O Rui Borges encontrou-se como treinador e neste momento aquilo que idealizaria para o Sporting, parece-me, seria de facto esse 4-4-2 defensivo com um 4-3-3 ofensivo em que, porventura, o médio que parte da esquerda pode também juntar-se por dentro, mas não necessariamente. Concordo. Porque o Vitória até começou com o Ricardo Mangas, depois é que com a perda de Mangas acaba por colocar ali um quarto médio, tendo mais jogo interior e os laterais muito ofensivos. Esse é um tema também que me parece curioso, porque muitas vezes com essa subida dos laterais, o Vitória, ou o Moreirense também para André Luís, procuram muitos cruzamentos para o ponta de lança finalizar, sendo que o Sporting não tem isso como um dos caminhos mais simples para a baliza, até porque Gyökeres ou Arder também são tudo menos especialistas no jogo aéreo, portanto, nesse sentido será curioso perceber como é que Rui Borges, lá está, se adapta, se molda ao plantel do Sporting. Ainda assim... Tomás, não sei se concordas comigo, e acredito que sim, porque nós falamos disso na segunda metade da temporada passada. Ele teve alguma dificuldade em fazer a sucessão do André Luís, porque o Azué, muita dificuldade, exatamente, era titular e ele muitas vezes procurou o falso 9, até juntou em algumas circunstâncias o Pedro Aparício com o Alanzinho. Exatamente, até porque o Moreirense muitas vezes utilizava uma saída mais direta para o ponta de lança e depois perdeu a tal referência dos cruzamentos para poder atacar a finalização. Ainda assim, ia dizer que parece-me que esta escolha tem como ponto forte não o lado tático, não essa capacidade de Rui Borges, porque ainda sinceramente tenho muitas dúvidas sobre o que o Rui Borges vai fazer em contexto de Sporting, até porque o plantel, a meu ver, não está preparado para assumir o tal 4-3-3 no imediato, mas vamos ver, até porque está aí o mercado à porta.
e aí não me parece incapacidade direta de Rui Borges, óbvio, ou pelo menos à primeira vista não seria assim, mas sobretudo porque o plantel teria alguma dificuldade em encaixar nesse sistema do treinador, por mais que Rui Borges até o pretendesse no imediato. E depois há o tema do conforto, que o Rui Borges também já reconheceu que é importante perceber o que os jogadores preferem no imediato em termos de construção da equipa. Mas é precisamente esta ligação que faço ao ponto forte, na minha opinião, de Rui Borges no Sporting, que é precisamente a gestão de plantel, o relacionamento com o plantel. E isto tem funcionado muito bem. Se olharmos para o Vitória, ganham muitos jogadores ao longo da temporada. Foi descobrindo peças, descobrindo soluções com os problemas que lhe surgiram pelo caminho. E isto é fundamental no estado atual do plantel do Sporting, tendo em conta o vínculo de Ruben Amorim com o plantel na parte do relacionamento. Era um homem da confiança dos jogadores, conseguia chegar aos jogadores e vice-versa, mas não só isso, também o facto de todos os jogadores poderem sentir-se úteis, não todos literalmente, mas a maior parte deles, vá lá, poder sentir-se útil e com espaço no plantel do Sporting. E nesse sentido, acredito que a gestão que Rui Borges fez no Vitória pode ser uma pista interessante para devolver alguma confiança partilhada ao grupo do Sporting. Isso perdeu-se. Não sei exatamente qual foi a razão, se foi João Pereira que não soube passar a mensagem, se foram os jogadores que não tiveram a receptividade, se calhar, ideal, mas há aqui uma grande diferença. Provavelmente as duas coisas. Provavelmente um pouco das duas coisas. Isso há aqui mesmo. Uma diferença, é que Rui Borges, por um lado, tem provas dadas na pirâmide do futebol português, é um treinador já com algum trabalho, não no máximo contexto de dificuldade, mas tem a sua evolução feita ao longo dos últimos anos, e é uma liderança que não vai impor-se de cima para baixo. E o que quero dizer com isto é que Varandas, e erradamente, como se percebeu, vendeu João Pereira como algo que não era. E não sei até que ponto isto caiu muito bem nos jogadores, com uma série de declarações estapafúrdias, essa conferência, o discurso nos prémios de Trombe, quanto a mim foi um dos pontos mais baixos dos últimos largos anos do Sporting, neste caso do presidente do Sporting, até porque a realidade bateu-lhe à porta e uns dias depois estava a apresentar um novo treinador. Inacreditável. Portanto, exatamente. Podemos falar da lei de Murphy, do azar, que também existiu em algumas situações, das lesões, mas a pergunta que fica no ar é: o que Varandas viu em João Pereira para o apresentar como treinador do Sporting? Porque... E há largos anos, não? Ou seja, não há largos anos, mas não viu nos últimos meses. Ele hoje diz que não acreditava, e aqui eu não estou a parafrasear, mas foi aquilo que eu entendi, é que ele não acreditava que o João Pereira em 3-4 anos fosse treinar um grande clube da Europa e que o fez porque gosta de transmitir confiança e essa é uma das suas bases como presidente do Sporting. Foi isso que eu entendi, peço desculpa se tiver percebido mal, mas foi exatamente isso que eu ouvi. Ainda assim, esse foi o primeiro capítulo e entendo, se for esse o caso, quis sobretudo reforçar o papel do novo treinador, até aí tudo bem, mas pelo caminho, neste último mês e meio, teve mais um ou outro capítulo em que reforçou essa postura de intransigência em relação ao treinador, até à tal conferência em que as coisas começam a descambar, porque é uma mensagem completamente contraditória. Eu confio em ti, mas os jogadores que faltam e, portanto, o treinador já não é assim tão bom. Uma confusão clara na cabeça de Frederico Varandas que termina neste desfecho injusto para João Pereira, de certa forma. Juntar mais um dado, Tomás, também, como é óbvio, tal como eu ouvi esta conferência, e eu creio que há 3 bicadas em Ruben Amorim que eram absolutamente desnecessárias. Sim, claro que, voltando ao início, o responsável por esta queda do dominó é Ruben Amorim, obviamente. Certo, mas também Frederico Varandas podia ter feito mais alguma coisa para segurar Ruben Amorim até ao final da época. No fundo, o círculo fecha porque o United tirou o Ruben Amorim do Sporting, certíssimo, e é duro para o Sporting, e o Sporting tira Rui Borges do Vitória e é duro para o Vitória. Portanto, até aí o círculo acaba por se fechar. O ponto seguinte, e parece-me claro que, independentemente de quem fosse o treinador escolhido, teria sempre dificuldades para suceder a Ruben Amorim, porque era muito difícil de igualar tudo o que foi feito recentemente. Até aí, nada a apontar diretamente ao presidente do Sporting pela saída do treinador. Depois, não a escolha de João Pereira, porque até me parece mais ou menos, enfim, aceitável que com a época em andamento quisesse uma opção que já estava na estrutura, mas a forma como apresentou e como geriu todo o dossiê já acaba por precipitar este capítulo menos feliz da temporada do Sporting, e esta escolha tornou-se muito mais importante do que seria há um mês e meio, porque já gastou a ficha que tinha para gastar
e a gestão de todo o dossiê não beneficiou o Sporting. Neste momento, a meu ver, toma a única decisão que beneficia os interesses do clube, que era terminar a relação com o João Pereira e apresentar um novo treinador. E já falaste um bocadinho nisso, Tomás, este era o último timing, ou seja, este era o momento em que tinha de mudar. Isto porque, pronto, obviamente que estamos aqui a falar de um treinador que, não sei se por erro das redes sociais do Sporting ou não, mas é despedido ainda no dia de Natal. Ainda foi uns minutos dentro do dia de Natal. Mas o Sporting viu-se numa situação em que não podia esperar mais. Isto pergunto aos dois. Sim, o processo foi todo muito duro para João Pereira. Isso parece-me claro, e acho que o João Pereira, dentro do que sabe e do que podia dar, tentou fazer o melhor possível. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Agora, volto à pergunta de há pouco. Quando chama João Pereira à primeira equipa, Varandas está na posse de informação que nós, vendo de fora, não temos. Certíssimo. Não conhecemos a personalidade de João Pereira, não conhecemos o estilo de liderança de João Pereira, não conhecemos a fundo o que é o caminho tático de João Pereira, não conhecemos como treina João Pereira, porque a experiência do treinador era muito curta. Tinha uma experiência em sub-23, depois uma experiência na equipa B, mas num contexto completamente diferente do alto rendimento e do que ia encontrar ao serviço do Sporting. Portanto, o que é que foi visto, nem que seja em modo de potencial, já nem digo como fatores consolidados, mas o que é que foi identificado em João Pereira para o lançar para este cargo de treinador principal? E é isso que, a meu ver, foi das duas uma, ou mal avaliado, ou então João Pereira de facto tem muito potencial, mas não o conseguiu mostrar. Isso também é absolutamente claro em relação à última temporada. E concordando inteiramente contigo, o Frederico Varandas hoje devia ter respondido a perguntas dos jornalistas, e acredito perfeitamente na competência de quem lá estava, e provavelmente uma das perguntas teria que ser obrigatoriamente essa, e não basta para mim, sinceramente, ouvir que o João Pereira não conseguiu ser João Pereira. Acho que já chega. Rui Borges vai conseguir ser Rui Borges. Certo, agora também se ele dissesse o contrário, seria, acho não que... Não seria muito famoso para o próximo treinador. Não, minimamente. Mas há aí uma série de declarações que provam que Varandas tinha aqui o desejo, de que realmente a aposta em João Pereira fosse vitoriosa, porque era a prova das provas de que Ruben Amorim afinal não fazia assim tanta falta. Verdade. Porque a estrutura está montada. E a estrutura presidencialista na cabeça revelou-se completamente ao lado do Frederico Varandas, exatamente. O Sporting pode ter futuro sem Ruben Amorim, naturalmente, mas não pode ter futuro sem treinador. Não há nenhuma estrutura sem um treinador que seja o rosto dessa estrutura, que possa representar o clube e, sobretudo, representar, neste caso, o grupo e a equipa de futebol. E o Sporting ficou órfão, totalmente. Talvez, ou certamente por demérito de João Pereira em muitas coisas. Não sei se o plantel também, ao longo disto tudo, teve a postura mais correta para com o treinador. Tenho algumas dúvidas também em relação a isso. Mas quanto à aposta em Rui Borges, e não dizendo que é melhor do que outras opções que estariam disponíveis, desde logo nomes muito mais cotados e com experiência ao mais alto nível, mas este lado mais humano, simples, se quisermos, de Rui Borges, pode ser um ponto forte nesta etapa que o Sporting atravessa. Depois, taticamente, se vai mudar radicalmente ou não, se vai conseguir atravessar esta primeira fase, que é muito difícil, já convencendo os adeptos e o grupo. Aí ficam muitas dúvidas, mas não sei se nesta fase do Sporting um treinador com mania das grandezas, e não vou citar nomes para não ferir suscetibilidades, seria o ideal. Parece-me que é muito mais vantajoso para um grande português, e até estou a juntar aqui o Porto e também o Benfica, ter um treinador que esteja a subir do que um treinador vindo de fora que já esteja lá em cima completamente cotado. Certíssimo. E isto deixa-nos aqui num momento algo imprevisível, que é, lá está, o primeiro jogo de Rui Borges é contra o Benfica, já no próximo domingo. Um jogo muito complicado, porque até a nível de resultado, a ver de uma derrota, de repente o Sporting afasta-se da liderança, uma liderança que era segura há um mês e meio. Sendo que o Vitória já jogou este ano na Luz e, apesar da derrota, permitiu há muito pouco tempo e permitiu muito pouco ao Benfica. O que é que Rui Borges pode fazer para este jogo? Rui, se quiseres começar. Posso começar. A primeira coisa foi conseguida e com pleno êxito na conferência de imprensa. É que ele não desvendou
qual é a estrutura com que vai jogar, e fê-lo claramente de propósito para criar dúvida no Bruno Lage, que vai ter que preparar 2 Sportings, ou seja, o Sporting, se quiseres, de transição da Amorim Pereira para o Rui Borges, que seria aqui obrigado, pelo menos neste primeiro jogo, a seguir a linha dos treinadores anteriores, e recordo, e volto a frisar isso, porque tem havido muitas coisas equivocadas a saírem na imprensa portuguesa, e não só principalmente a nível televisivo, tenho ouvido muita coisa errada. O Rui Borges já jogou em 3-4-2-1, no Nacional da Madeira, e já frisei isso, com o Danilovic a jogar como central pelo meio. No Vitória nunca jogou, mas no Moreirense, curiosamente, a 17 de setembro de 2023, que foi um jogo que eu fiz e provavelmente o Tomás também, o Sporting ganhou 3-0 ao Moreirense. O Moreirense faz uma primeira parte de grande qualidade, até podia ter-se adiantado no marcador, e nesse jogo ele joga em 3-4-2-1. Como é que o faz? Deixa os 2 defesas centrais, coloca o Frimpong como central pela esquerda, o Pedro Amador a fazer o corredor esquerdo e o Fabiano a fazer o corredor direito. Foi a única experiência na primeira divisão em que ele utilizou o 3-4-2-1. Aí não foi de certeza absoluta, depois de uma conversa com os jogadores para se sentirem mais confortáveis, foi claramente a adaptação àquele adversário, em que ele frisou 2 vezes na temporada passada que era a melhor equipa do futebol português. E há aqui uma nota, Rui, é que o Vitória também estava habituado a jogar com 3 centrais nos últimos anos, antes da chegada de Rui Borges. Tu escreveste isso e é um por maior. É um por maior. É um dado que prova que Rui Borges pode fazer essa transição. Depois há o tema do plantel e há o tema da falta de tempo para treinar, porque uma coisa é ter uma pré-época ou, no mínimo, uma paragem de seleções que ofereça algum tempo. Para o jogo com o Benfica há 2 treinos, talvez. Isso mesmo, é o que falávamos há pouco. Há 3, mas o terceiro não conta, e o vídeo terá que ser muito importante se houver a tal modificação estrutural. Eu acredito que ele está claramente com vontade, e o desejo dele é implantar o tal 4-3-3 em momento ofensivo, 4-2 em momento defensivo, mas depois da conversa com os jogadores, e provavelmente a esta hora ele está a tirar as conclusões que precisa, ele pode no primeiro jogo apresentar a equipa num 3-4-2-1 e não ficaria nada surpreendido se o fizesse, e talvez seja, apesar das coisas estarem a correr muito mal no período de João Pereira, mesmo utilizando a mesma estrutura, talvez seja a melhor forma de enfrentar um Benfica com 2 dias de treino a sério. A partir daí, apesar do espaço ser muito curto e não haver a passagem de ano, já o jogo com o Vitória e o jogo com o Futebol Clube do Porto, ele já pode apresentar outro tipo de estrutura, outra forma de jogar. Mas, sobretudo, aquilo que me pareceu importante é que ele coloca, e bem do meu ponto de vista, a ideia de jogo acima da estrutura. E ele por várias vezes disse: eu quero um Sporting a jogar com a minha ideia de jogo. E esse aspecto parece-me muito importante. Porque o que é que isto significa? Significa uma organização defensiva muito compacta, principalmente entre a linha defensiva e a linha de meio campo, uma defesa que não se posiciona muito baixo, e com o Sporting e o perfil dos defesas que o Sporting tem, ainda pode jogar ligeiramente mais subida. Agora, eu creio que em termos de definição de zonas de pressão, a equipa pode melhorar um bocado, sobretudo numa pressão mais alta. Em zonas mais baixas parece-me uma equipa que defende de forma tremendamente compacta, tremendamente junta e sobretudo muito sagaz a tapar espaços, com os centrais, por exemplo, muito preparados para defender a profundidade quando veem que há espaço para o adversário atacar esse mesmo espaço. Agora, aquilo que me parece é que para o jogo com o Benfica é muito precipitado. Depois há aqui um período que é, do meu ponto de vista, muito interessante e que pode ser definitivo. É que o Sporting joga a 7 de janeiro, e aliás, para os nossos ouvintes terem o calendário certo, é 29 de dezembro Benfica em casa, 3 de janeiro Vitória fora, o que também não vai dar muito tempo para preparar seja o que for de muito diferente, e outra vez 7 de janeiro Futebol Clube do Porto em campo neutro para as meias finais da Taça da Liga. Mas, por exemplo, se o Sporting for eliminado pelo Futebol Clube do Porto nas meias finais da Taça da Liga, tem 11 dias para preparar o jogo com o Rio Ave, e isso é muito tempo. Para além disso, se o Sporting for à final da Taça da Liga, também terá uma semana e um dia, creio,
para preparar o jogo diante do Rio Ave. E eu creio que esse período entre a meia-final ou a final da Taça da Liga e a próxima ronda do campeonato, que será, salvo erro, a primeira da segunda volta, creio que não estou enganado em relação aos números da jornada. Sporting Rio Ave foi a primeira jornada. Isso mesmo. O Sporting venceu em casa. Mas até esse jogo é bastante complicado, em teoria, ou pode ser bastante complicado. Pode. E o Petit é um treinador que, sobretudo, se sente confortável nesse tipo de jogo. E depois, a partir daí, a competição não para. E a competição envolve Rio Ave fora, Leipzig fora, Nacional em casa, Bolonha em casa. E estes 2 jogos diante do Bolonha e do Leipzig obrigam o Sporting a pontuar, muito provavelmente. Pelo menos um ponto pode ser obrigatório. Farense em casa e 9 de fevereiro para fechar este ciclo, Futebol Clube do Porto fora, e convenhamos que neste período eu creio que ou o Sporting se afirma definitivamente como candidato ao título, e esse foi o objetivo colocado, um dos objetivos colocados pelo Rui Borges, que tal como Frederico Varandas fez questão de salientar que o Sporting está em todas as frentes, mas a verdade é que estas próximas rondas do campeonato podem definir claramente quem serão os candidatos ao título, e além ou até dessa se haverá candidato único. Além dessa dificuldade do calendário, o estado em que Amorim deixou o Sporting já não é exatamente o mesmo em que João Pereira deixou o Sporting. Como é óbvio. Nem do ponto de vista tático, nem sobretudo, e realça esta parte, do ponto de vista físico. É verdade que há aqui várias lesões à mistura, isso também não facilitou. E nem falemos do psicológico, Tomás. Nem falemos do psicológico, mas a tarefa de Rui Borges também será muito feita por aí, na reabilitação do Sporting em competição, com um calendário dificílimo, e vamos ver se de facto há essa transição em termos de estrutura e de modelo de jogo. Depois, só uma última nota, porque a frase do Rui Borges poderá ser Rui Borges e João Pereira não conseguiu ser João Pereira, também não me parece a mais feliz, porque também no fundo, e não digo que foi consciente, mas no fundo aquilo que se revela é que João Pereira foi o treinador para queimar, e queimou-se. Certo, isso mesmo. João Pereira andou ali um mês e meio a dar a cara e sacrificou-se, e agora vem outro que, já com a ficha um bocadinho mais limpa e com expectativas mais moderadas, pode agarrar nesta equipa. E pareceu que precisamos de um treinador para a continuidade, e uma continuidade onde João Pereira não podia ser João Pereira, não é? E agora de repente há uma ruptura. Pelo menos foi isso que eu tirei. No fundo, citando uma música, foi a prisão em si do João Pereira, não é? Mais do que um presente envenenado. No fundo, Varandas, aquilo que nos disse hoje é que o João Pereira estava preso. E eu sei que várias pessoas entenderam como se fosse a tal questão do curso não estar completo e que o João Pereira não podia levantar-se do banco. Eu creio que não, eu volto a frisar. Aquilo que Varandas quis falar de João Pereira não poder ser João Pereira foi claramente relacionado com as lesões e com as arbitragens infelizes, isto definido pelo Frederico Varandas, e eu tenho que obviamente concordar quer num ponto quer no outro, ainda que não saiba a que arbitragens infelizes está-se a referir, mas por exemplo em Barcelos foi uma arbitragem completamente infeliz, mas a verdade é que com isto também está a escapar ao essencial, e o essencial é que Frederico Varandas falhou com contundência e pungência numa nova escolha de treinador principal, uma nova escolha de treinador principal que nunca vimos ser assumida ou ser entregue a Hugo Viana, que ainda é diretor desportivo do Sporting, e hoje apareceu na primeira fila para dar força também a essa ideia, mas a verdade é que eu creio que com Varandas, com João Pereira, quis criar um pouco a imagem de Luís Filipe Vieira nos últimos tempos da sua presidência do Benfica, claramente um regime presidencialista para o qual não está talhado, e a verdade é que se olhasse para aquilo que aconteceu ao Luís Filipe Vieira, via que está a cometer exatamente os mesmos equívocos, sobretudo salientando que Frederico Varandas veio com um discurso novo para o futebol português, mas está a cometer os erros de alguns treinadores, de alguns presidentes antigos. E de má memória, diga-se. Com o momento em si de festas e a própria atualidade, que é mais forte que tudo. Hoje não teremos tempo para as nossas habituais rubricas, mas ainda assim, fechando aqui o capítulo Sporting, vamos rebobinar um bocadinho até à última jornada. Não vamos fazer uma análise completa aos jogos, mas sei que vocês gostavam de referir um menino que é muito apreciado aqui no podcast, neste caso Rodrigo Mora. Estou a falar de Rodrigo Mora,
titular no Futebol Clube do Porto, Finalmente. Essencial. E, como se viu, estatisticamente e não só, essencial na vitória do Futebol Clube do Porto na última jornada. Tomás, bons olhos o veja, não é? Rodrigo Mora. Sim, Rodrigo Mora é o médio ofensivo do futuro, mas também já pode ser do presente, na minha visão. Isto porque não só é um jogador tecnicamente muito evoluído, calmo com bola, criativo nas decisões que toma, mas além disso junta uma disponibilidade para pressionar e para recuperar, claro, dentro de um perfil físico em que não terá isso como principal ponto forte, e ainda bem para Rodrigo Mora, Sem e até dúvida. para o Futebol Clube do Porto. Mas também consegue ajudar a defender e, sobretudo, é um jogador muito frio para a idade. Isto é, não precisa de muitas bolas para fazer a diferença. E neste contexto do Porto, a equipa vai se acomodando, diria. O Vítor Bruno continua à procura da melhor equipa, fazendo algumas alterações pontuais que têm beneficiado o Porto, e a equipa está mais segura. Desde logo com a recuperação de Otávio, que tem revelado menos tendência para o erro. O Porto tem permitido poucas oportunidades aos adversários. Neste momento, Alan Varela, estando em má forma, tem dado lugar a Eustáquio, mas falo sobretudo do ponto de vista criativo, da forma como o Porto se instala no meio campo contrário e como chega ao último terço. E aí percebe-se que a equipa, por mais que tenha intenções, ainda sofre um pouco para conseguir um caudal ofensivo gigantesco, não consegue ter esse caudal ofensivo, e portanto é fundamental aproveitar as bolas que entram em zonas de criação, e aí o Rodrigo Mora, com o talento que tem, consegue aproximar o Porto do sucesso. Aliás, aquela jogada do primeiro golo, com o cruzamento para Samu, é notável. E acho que esta relação pode ser um pequeno trunfo para Vítor Bruno nos próximos tempos. Até emocional, não é? Para os adeptos. Até emocional, porque são jogadores que transportam o Porto para um patamar diferente de alegria e de esperança no futuro. Diria que esse lance do primeiro golo foi a melhor jogada do Porto nos últimos tempos. Muito bem, com o PP a atrair a pressão de Dinis Pinto, um grande passe para o espaço e o talento de Rodrigo Mora, que consegue, lá está, fazer uma desmarcação para fora a ir buscar a bola. Isso. Não é um jogador apenas de bola no pé, também consegue oferecer este tipo de desmarcações, e depois a decisão. Não se precipita, puxa para o pé direito, encontra Samu através de cruzamento. Tudo bem feito nesse lance. É muito importante, sobretudo olhando para aquilo que foram as declarações do Vítor Bruno. Eu percebo que o Vítor Bruno queira gerir um bocado também a cabeça do Rodrigo Mora. Jogar na defensiva, não é? Exatamente, jogar na defensiva, mas o Dani Namazo nunca faria aquela jogada da forma como o Rodrigo Mora fez, e sobretudo eu creio que o Vítor Bruno, até para a própria comunicação para os adeptos, não pode dizer que o Rodrigo Mora é um jogador para o futuro e que jogou no lugar que é do Dani Namazo. Eu acho que isso foi mais uma vez um autogolo comunicacional. Esta semana foi fértil em autogolos comunicacionais, mas acho que não pode de maneira nenhuma dizer isso. O Rodrigo já tem mais do que capacidade para ser titular da equipa do Futebol Clube do Porto. Nós dizemos-lo desde a pré-temporada, por isso estamos completamente à vontade em relação a esse tema. É certo que poderá haver jogos em que não é titular, mas é tal como tu dizes, e eu creio que esse ponto é essencial. A equipa joga melhor com o Rodrigo Mora a jogar como médio ofensivo, as combinações entre ele e o Fábio Vieira podem ser interessantíssimas, a forma como também ele pode vir a lançar o PP, que tem tido um rendimento irregular, ou o Galeno, também será um ponto importante, mas sobretudo a grande conexão pode ser Rodrigo Mora-Samu, até porque já se percebeu, olhando obviamente para aquilo que as redes sociais passam, que há uma ligação de proximidade entre o Rodrigo Mora e o Samu que não é tão natural assim em relação a outros jogadores, ou seja, há ali uma química entre os dois muito forte que também deu para perceber dentro do relevado. Totalmente, e isso pode elevar não só o rendimento do Samu, que tem tido mais oscilações nos últimos jogos, mas também elevar o teto da equipa do Porto, e falámos disso no último episódio. Rodrigo Mora, aliás, e não Moura, é o jogador que pode desbloquear, dar mais condições técnicas, dar mais alegria ao jogo do Porto, e portanto, com um plantel mais limitado do que noutras ocasiões, Vítor Bruno tem de aproveitar, e isso é diferente de ser titular absoluto, mas também não pode ser resumido a meia dúzia de minutos nos próximos tempos, até porque quando se estreou como titular acabou por fazer um golo e uma assistência, e isto diz tudo sobre a capacidade de dar rendimento no imediato. Já agora sobre o Fábio Vieira, o Porto tem tido o lado forte na esquerda, e isso parece-me que retira algum protagonismo, ou bastante protagonismo, ao Fábio Vieira, que está no lado contrário e não consegue ter a influência que se calhar a maior parte esperaria no jogo ofensivo portista. Mas vai crescer, e sente-se isso
Eu continuo a achar que a melhor posição para o Fábio é jogar no espaço interior, seja como médio interior, seja como médio ofensivo, mas acredito que possa vir a conciliar-se muito bem com o Rodrigo Mora e a ganhar um maior desempenho pelo corredor direito do Futebol Clube do Porto, vindo para dentro e muitas vezes até podendo mudar ali a estrutura em momento ofensivo, até para criar em algumas situações um losango ali na zona de meio campo, que pode ser trabalhado com estes jogadores, mas concordo contigo, o lado forte é claramente o lado esquerdo e isso tira a capacidade ofensiva ao corredor direito para estabelecer diferenças, até porque está muito dependente da questão quer do Fábio vir para dentro, quer do Martim ou do João Mário quando estiver disponível para atacarem a profundidade, porque ficam muitas vezes solitários e a verdade é que o Futebol Clube do Porto conseguiu, por exemplo, frente ao Moreirense de forma sagaz, não tendo feito um jogo soberbo, mas foi claramente superior a um adversário que criou problemas à equipa do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo a capacidade para triangular no corredor esquerdo e estabelecer combinações com um médio a vir apoiar o Galeno e o PP, torna a equipa claramente mais forte por esse corredor e é por aí que têm surgido os principais desequilíbrios do Futebol Clube do Porto, desde que Galeno voltou a ser lateral esquerdo titular, ainda que quando o Moura também entrou e foi entrando nesse jogo, nos jogos que passaram, ele agora está lesionado e provavelmente falhará o jogo com o Boa Vista, o que implicará que o Galeno continuará como lateral esquerdo, mas mesmo o próprio Moura também tem sido uma mais-valia do ponto de vista ofensivo para a equipa do Futebol Clube do Porto. E assim colocamos um lacinho neste episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigada por nos acompanharem aí desse lado. Continuação de boas festas, ainda nos vemos antes do Ano Novo, obviamente. E até para a semana, uma semana, recordo, onde vamos analisar o derby tão importante do qual já falámos também aqui neste episódio. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Boas festas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.